queria começar, Augusto, com relação a. Eu sei que você fez bacharel em Direito e trabalhou no Rio Grande do Norte, né? Por que lá? Porque trabalhou na parte jurídica lá em Rio Grande do Norte, foi. Exatamente. Um concurso que eu fiz na área jurídica e trabalhei, juntei o tempo aqui, trabalhei lá, me aposentei e voltei para Recife, né? Então, nesse período que eu trabalhei e quando me aposentei, eu passei a pesquisar mais sobre um assunto que eu adoro pesquisar. Cultura popular e carnaval, em especial aqui em Pernambuco. Eita parada mesmo. Aí o senhor deu uma pesquisada no carnaval de uma forma geral ou ficou especialmente em Pernambuco? Por quê? O senhor gosta de pular carnaval, o senhor brinca carnaval, gosta do frevo, o que é que mais lhe encantou? O que é que mais lhe encantou no carnaval pernambucano? O carnaval pernambucano, como um todo, é história. Pena que nós aqui não entendemos dessa forma, né? Era para as secretarias de educação ensinar a cultura pernambucana, e em especial o carnaval, para valorizar mais a nossa cultura, porque muita gente de fora dá um valor que nós não damos. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Bom, o maior pesquisador de frevo que nós temos aqui no momento chama-se o senhor Hugo Martins, um cara excelente, figuraço. Ele é paraibano. O maior passista que nós tínhamos aqui era Nascimento do Passo, amazonense. Quer dizer, o cara vem de fora, o cara percebe que nós temos uma cultura muito forte. Então, ele começa a se empolgar, é com Mariano Suassuna. Dá a impressão até que ele era pernambucano. Não, por quê? Ele começou a se empolgar e gostar. E realmente, você vê o movimento armorial de Ariano Suassuna, né? Baseado no sertão, Paraíba, Pernambuco. Isso. Mas Ariano ficou com a imagem quase que de pernambucano. Né? É a segunda, digamos assim, a segunda pátria. Nasceu na Paraíba, mas ele adorava Pernambuco. Como o Martins, como Nascimento do Passo, e nós, muitas vezes, deixamos aqui a coisa escapar. E o carnaval, principalmente, como outras culturas até o São João, fica apenas nas mãos de quem? De empresários. E os empresários fazem da forma que querem, usam a mídia da forma que querem e muitas vezes deturpam o ambiente nosso. Chega ao ponto de se ter atrações do carnaval que não tem nada a ver com o carnaval. É como aconteceu há uns anos atrás, um pessoal de Goiás me perguntou: poxa, o carnaval daqui tem isso? Era uma dupla sertaneja que estava querendo cantar aqui, né? Como cantaram também no forró, em Caruaru. Então, isso é muito ruim para nós. Nós temos que valorizar o que é nosso. Muito Então, a ruim. história do carnaval no Brasil começou aqui, em Pernambuco. E eu posso explicar, se você fizer algumas perguntas, eu posso explicar por que eu digo isso. Porque tem pesquisas imprecisas com relação à data, mas começou aqui em 1573. Olha bem, com o entrudo. O que era o entrudo? Era uma brincadeira que em Portugal se usava muito. Era o famoso mela-mela, aquela bagunça. E É. veio aqui no Brasil e botou um cenário perfeito para isso. Só que o entrudo causava muito problema, como causou problema de polícia, problema de gente agredindo gente, porque começaram a usar farinha, água de cheiro, daqui a pouco estavam usando água mal cheirosa, tinta, e outros produtos que causavam danos à saúde. Isso aí gerou um problema, inclusive em Pernambuco, até acho que os anos 80, por aí, ainda tinha um mela-mela em algum lugar. E ele se vê no carnaval, o menino com aquelas bombas feitas de PVC, né, que antigamente tinha umas binadas. Então, Eu começou brinquei por aí. com bomba de PVC. Bomba de Exato, é. PVC, borracha de sandália. Exatamente. Eita, Eu não gostava, não, mas eu via meus colegas faziam, né? Então, era isso água aí limpa, gerou. era água limpa. Exatamente. Isso aí gerou muito problema. Aí quando a gente disse que o carnaval começou por aqui, porque começou por aí o intrudo, que foi, era como uma introdução para o carnaval. Aí, o que aconteceu? Dentro desse período, mais ou menos, em 1711 já tinha um registro de um maracatu aqui em Pernambuco, né?
Em 1800, Maracatu Elefante. Né? Em 1863, outro Maracatu, não se me engano, é Porto Rico. Agora não me faz memória. Então, são coisas assim, muito antigas, né, que começaram a explodir após a abolição da escravatura. Né? Quer dizer, o povo já vinha feliz com algumas coisas, que vinham algumas leis, lei de vento livre, aquele nós todos, mas com a abolição da escravatura. Aí o movimento explodiu e em 1889 já tínhamos maracatu, caboclinhos, maracatus aqui, e começou a surgir o movimento das bandas tocando polca, machixe, e daí começou a se me fazer aquela mistura gostosa, onde surgiu o frevo, os capoeiras dançando na frente das bandas, era um problema. Aí a gente não sabe se as bandas se adaptaram à dança dos capoeiras e criaram a música de frevo, que foi colocada uma data, mas o frevo já era tocado antes. Apenas colocaram em 1908, né? A data, porque saiu no jornal que tinha aqui, jornal pequeno, a palavra frevo. Então colocaram. Né? Então, você vê que o carnaval aqui é muito antigo, o carnaval de rua, e ele surgiu da massa, do povo para a rua. Né? Do povo para a rua. A coisa é tão importante que nós temos aqui em Goiânia, eu estive conversando com o maestro Duda, né? O grande maestro. Sim. Lá em Goiânia tem duas bandas, banda Curica e Saboeira. Essas bandas são de 1848 e 49. Olha, vê se isso não é história. A história é fantástica. Essas bandas existem hoje. E, segundo tudo, quando essas bandas se encontravam, tinha briga, problema, teve até bala. Então, é um despeito muito grande. Então, o carnaval de rua no Brasil, ele surgiu aqui em Pernambuco, especificamente aqui, com as classes trabalhadoras, né? Caiadores, o primeiro clube segundo conhecimento, aí tem lenhadores, clube das pais, que é de pá, né, de carroeiro, tinha clube de vassourinha, verdureiras, lavadeiras de areia, então surgiu da massa trabalhadora. Só que os ricos gostavam e queriam participar, foram para os clubes, né? E agora não, que o carnaval de clube caiu bastante, e aquele pessoal de rua que não participava do frevo rasgado, já mais ou menos em 1920, eles criaram o frevo de bloco, como aquelas ranchos do Rio de Janeiro. Era uma pessoa mais elitizada, seresteiras e boêmios, era um frevo mais light, né? Mais cantado saudade, amor, aquele negócio, e não tinha muita violência, como o frevo de rua. Então o frevo de rua sempre foi tido como um frevo assim meio violento, por conta dos capoeiras, né? Os capoeiras vieram escravos, né? Aquele pessoal. Mas o maracatu é o tipo de agremiação mais antiga de carnaval do Brasil, maracatu. Aí depois surgiu o caboclinhos, aí esse maracatu de baque virado, que é aquele maracatu nação de África, vindo dos africanos, maracatu nação. E surgiu também o maracatu de baque solto, que são aqueles índios, caboclos, que é uma mistura de índio, né? De índio com europeu, com índio, com pessoas nativas, né? Então é diferente do bate solto, ele tem um visual bonito, né? Aquele visual que esse caboclo. E o baque virado tem o som melhor por conta das alfaias, né? Aquele batuque pesado, com a rainha, uma corte, é como se fosse uma corte daquelas tribos africanas. Então, começou por aí, o carnaval pernambucano, que nós temos que valorizar isso aí. É o mais antigo do Brasil e precisa ser ensinado nas escolas. Valorizar isso aí, porque se deixarem com a mídia nos engole. Claro que temos que modernizar, não podemos ficar como em 1900 nem 1950. Há uma verdade, mas você também tem como preservar o original com a modernidade. Você não pode deturpar o original. Porque o cara dizer que tal cidade tem 500 blocos é muito fácil. A prefeitura dá, uma empresa dá. Mas esses blocos, pode perceber, são blocos feitos assim na hora. Quanto essas agremiações carnavalescas, não. Tem a questão religiosa, etnia, a questão religiosa. Tudo isso aí influi muito. A questão da mão de obra trabalhadora. Por isso que tem esses clubes. Lenhadores, vassourinha, clube das pais, caiadores.
verdureiros, lavadeiras. Então, veio da massa. O que falta é o poder público apoiar essas iniciativas. Porque eles também tinham um trabalho religioso e social. Muitos deles mantinham e muitos mantêm. Escolinha, educa o povo, entendeu? Agora, com a situação econômica difícil, porque eles não têm muito meio, porque classe trabalhadora, então fica difícil. Eu até faço um apelo aí para as pessoas entendam o seguinte: tem um clube como Vassourinhas, com mais de 100 anos, quase 130 anos, está mendigando um local para ficar, vai migrando de um local para outro. Nós temos do Recife Antigo ali, com alguns prédios ali que poderiam ser cedidos a alguns clubes tradicionais para não deixá-los morrer. Porque quando se faz a propaganda do carnaval, se faz baseado no Vassourinha, no Clube das Pais, no Elefante de Olinda, nesses clubes assim. Então, se esses clubes são o chamariz para o turista, eles têm que ser preservados. Tem que ser dado condições, logicamente tem que se cobrar, para que eles possam realizar um trabalho para manter uma tradição tão importante como essa, que talvez, eu digo sem medo de errar, talvez não, é a festa mais democrática que existe. Infelizmente, na democracia tem de tudo, né? Gente boa, gente ruim, mas é a festa mais democrática. Você, quando sair de fantasia, quem gosta de fantasia, ninguém sabe quem está por baixo daquela fantasia, se é um rico, se é um pobre, ninguém sabe se é um empresário, se é uma pessoa do povo. Então, isso é muito bom. É como a ciranda. Se você for dançar ciranda, entrar naquela roda de ciranda, tem que pegar na mão de quem estiver do lado. Não importa se é um homem, se é uma mulher, quem é. Tem que pegar na mão e tem que dançar. É democracia isso aí. Isso é bonito. Nós, pernambucanos, sabemos disso, precisamos preservar isso aí. Agora, preservar como? Levando ao conhecimento das autoridades competentes para que elas deem o apoio necessário para que essas agremiações centenárias. Pernambuco não tem uma agremiação com mais de 100 anos. Tem muitas, ininterruptamente. Então, você vê que tem condição de funcionar como o Clube das Pais funciona. Tem a festa todo final de semana. Então, o que está faltando para nós, pernambucanos, é conhecimento de muita gente. Muita gente não tem conhecimento porque não é levado a eles o conhecimento. E a mídia nem sempre mostra, a verdade. A mídia mostra o que lhe interessa. Então, nós não podemos ficar refém da mídia. Tem que haver uma parceria. Tem que haver a preservação e a divulgação. Agora, a gente não pode engolir tudo que a mídia está fazendo. Uma crítica que eu faço. Quem adora o Galo da Madrugada, isso é excelente. Mas está mudando um pouco o Galo da Madrugada por conta da mídia. É todo vendido, a empresa tal, e às vezes modifica um pouco o nosso carnaval. O nosso carnaval é de rua, como tem em Olinda, principalmente, no carnaval de rua, ele é mais ou menos preservado. E o carnaval de Pernambuco não resume-se a Recife e Olinda. Todo mundo sabe disso. Augusto, deixa Então, eu dar um agradecimento. A Gomes perguntou antes aqui o que é mais forte na cultura pernambucana. Na sua visão, o que é mais forte na cultura pernambucana? olha, é o seguinte, aqui eu acho que o mais forte da cultura pernambucana, em termos de festividade mesmo, é o carnaval. O São João é muito forte, mas não é só em Pernambuco, né? O São João é muito forte na Paraíba, no Ceará, em todo o Nordeste como todo. Mas o carnaval, ele aqui é muito forte, até porque nós temos uma variação muito grande de ritmo, né? Como a gente já falou, no Maracatu do Barco Solto, que é aqueles caboclo com barco virado, que é nação, nós temos o frevo de rua, que tem subdivisões, né? Coqueirinho, abafa, tem subdivisões. Temos o frevo de bloco, que é muito bonito. Temos o frevo canção, todo mundo conhecia, o Claudio Germano, Expedito para essa turma aí. Temos um frevo que eu digo até que é frevo de praia, era banda de pau e corda, pinguim, era quinteto violado, som da terra, eu classificava como frevo de praia. Usava-se muito flauta, né? Inclusive, o marrom brasileiro, quando cantava, tem a versão brasileira, e usava também muita flauta. Então, o nosso carnaval ele é rico em ritmos, fora em personagens, né? Porque personagem, você vai ver, além de caboclinho, maracatu, frevo, clube de frevo, tem a troça, tem a laúça, os ursos,
né? Tem a Laúça, que é uma brincadeira mais de criança. Inclusive, o Paulo deve saber, você deve saber. Tem aquele negócio da Laúça, que é dinheiro, quem não deve pirangueiro. Nos bairros tinha muito isso. Está se acabando. Se acabando. E era uma brincadeira boa, que era local, de cada bairro. E os bairros tinham agremiações que, às vezes, tinha até disputas até meio pesadas, né? Em muitos bairros, né? Tem, lá em Areias tem lavadora de areia, né? Então, o urso branco da rede ferroviária, que era muito bom lá em Areias também. Tinha alguns blocos que desfilavam lá, rebeldes imperiais, tipo, e tinha até bloco de surdo, esse bloco de brincadeira, e nós tínhamos um lá no barro, chamava Arrasta Corno. Isso na década de 70, ninguém nem podia falar essa palavra, mas era uma brincadeira, uma gozação. E tinha até o Arrasta Corno Mirim, veja. Então, o povo gostava. Não era, era desorganizado, era uma coisa um pouco desorganizada, mas o povo gostava. E até hoje, às vezes, quando eu vou lá no barro, o pessoal ainda fala isso aí, né? E, rapaz, naquela época era muito bom, era, mas foi se acabando. O carnaval de rua melhorou um pouco, mas ficou também muito dividido. Você vai ver uma agremiação desfilar no pátio de Santa Cruz, vazio praticamente, agremiações centenárias, o povo que batalha para comprar uma fantasia com um pequeno auxílio de prefeitura ou de algum órgão aí. Então aquele povo ficou sem visibilidade. A visibilidade é toda para o palco, que às vezes vem gente para o palco que não tem nada a ver com o carnaval, mas vai para o palco porque é um contato, é onde está a mídia, interesses que eu não posso falar, todo mundo sabe quem, né? Então, para um amigo que perguntou, eu acho que o carnaval é, talvez, a parte da cultura mais forte em Pernambuco. E aí ele me esqueci de falar de algum carnaval, porque no carnaval ainda tem a ciranda, tem as burrinhas, os bois. E, como? Maracatu, Caboclinho. Eu falei, né? Exatamente. Ainda tem a foché. Então, aquelas burrinhas. Tem um cara que tem uma burra chamada Adão da Burra. Ele é médico. É um cara que todo ano sai com um trombone tocando a música vassoura. E quando ele toca, chama a atenção. Tem uma brincadeira chamada Morto Carregando Pico. Onde eu morava tinha um. O seu Zé Duca. Era o homem que fazia isso aí. Era uma brincadeira. Tinha até uma música. Sai da frente, deixa eu passar. Sai da frente, que lá vem perigo. O povo na janela olhando filhões. O morto carregando o vivo. Era um boneco feito de uma forma que dava a impressão que estava levando uma pessoa. Mas era a pessoa que levava o boneco. Mas é muito bem bolado. E tinha aqueles bois, aquela brincadeirinha. Tem burra calor, burra juju, inventaram esse nome assim, pais. Então, ainda se preserva muito no interior. Ali em Timbaúba, na Zé da Mata, Goiânia, o carnaval do interior é forte. Infelizmente, eu não quero entrar na política, nas prefeituras começam a fazer contratar gente de fora que não tem nada a ver com o carnaval, pagando quantias milionárias e às vezes não ajuda as instituições locais. Você vê o carnaval do Triunfo, né? Tem os caretas, né? Paudalho, Pesqueira também. Vitória de Santo Antão, que era um carnaval belíssimo. Eu estou falando isso porque não é tão tempo atrás, até a década de 70 por aí, com seus clubes, com carro alegórico, Vitória de Santo Antão era muito forte. Mas hoje em dia o carnaval caiu bastante nessa cidade. Então, o carnaval é forte no interior, tem algumas cidades que tem pouca coisa, mas você chega nas praias, tem Porto de Galinha, Tamandaré, São José, Itamaracá, tem muita diversão gostosa. Infelizmente, a questão da violência que o amigo falou, não é só no Rio de Janeiro, tem aqui, tem em todo canto. Claro, numa proporção menor. Mas, infelizmente, a festa da democracia, que essa, na minha opinião, é a festa de democracia, porque você chega no final de ano, no Natal, cada um nos seus condomínios, seus muros, jantando bem, e o pessoal vendo gente na rua passando fome. Isso é lamentável, né? Já no carnaval não tem isso de rua. Aquele que está passando fome, está bebendo sua cachaça, está brincando do mesmo jeito que você está brincando, no meio da orquestra. Logicamente, tem os grupos ali, mas é uma festa muito democrática e Pernambuco não pode perder esse estado. O carnaval de rua mais antigo do Brasil. O carnaval começou aqui. Agora, claro que nós não podemos comparar desfiles de escola de samba
com o Rio de Janeiro, que é outra história, mas o de rua, o nosso carnaval aqui, é um carnaval muito bom. Agora, claro que o Rio de Janeiro, Salvador, muitos campos tem carnaval bons também. Agora, para o nosso estilo aqui, é esse aqui, o carnaval é cultura, é história. Augusto, a gente também tem o coco de roda, a gente tem ciranda e tem o próprio Exatamente. samba. A gente tem o próprio samba, né? Nós temos. Inclusive, Rony, algumas marchinhas juninas, elas são um ritmo de carnaval. É, Você vê, tem aquela música de MC Holanda para tirar pouco, né? Foi transformado em carnaval. Como tem muitas marchas, como o pagode russo, músicas do interior, que inclusive, eu até digo aqui, por que que Caruaru não tem uma orquestra sanfônica para no carnaval apresentar essas músicas tipo forró? Música tipo Nando Cordel, você vai ali para Bezerros, ali tem os papas muito esqueci de falar, né? Entendeu? Muito forte no meu carnaval. Então, a variedade aqui é muito grande. Além dessa brincadeira de rua, a descontração, né? Pessoas fantasiadas, figuras típicas, como tinha em Olinda, o Lorde de Olinda, né? Que esse senhor saía igual o Lorde em inglês, todo dia de carnaval. Essas figuras estão desaparecendo. Estão desaparecendo. Exatamente. Aí estão desaparecendo, mas ainda tem umas figuras aí que resgatam e seguram. Ora, Pernambuco deve muito a umas figuras que estão aí. Eu vou aqui enumerar um nome aqui. Eu tenho conhecimento e tenho amizade. O Maestro Duda é um cara que o povo tem que saber quem é esse cara. Quem é Maestro Duda? Fantástico. Além, tem esporte, tem mais forró, tem mais Formiga de Araújo, tem Edson, eles são muito bons. Tem um cara que não é maestro, mas é sensacional. Ele mesmo diz, não sou maestro. Ele tem uma orquestra, o Zé de Olinda, muito bom. A orquestra é muito boa. Tem Carlos Rodrigues. A gente não pode esquecer aqui do Getúlio Cavalcante, um poeta no frevo de banco, um cara com vozeirão, um cara muito bom, gente fina. Né? E o frevo de banco tem a família Moraes, né? Valéria Moraes, a esposa de Marco César, o maestro das cordas, um dos melhores bandolinistas que eu já vi tocar. Sua filha também está tocando. Então, e tem outras pessoas, a Bia Vilachão, e tem outros, Nena Queiroga, André Rio, um marrom brasileiro. Isso. A gente não está nem falando aqui em Alceu Valença, nem Elba Ramalho, tem Ed Carlos, tem muita gente boa. Até me perdoe aqui, porque são tantos que a gente não pode falar. Está escrito no Germano, o Almir Roche, e tem outros. Tem muita gente boa mesmo. Então, essas pessoas merecem um respeito maior. O Pernambuco tem que saber quem são essas pessoas e mostrar para o pessoal de todo o Brasil o que nós temos. Naquela música de André Rio e Nena Queiroga, Chuva de Sombrinha. É só aqui que tem Antônio Nobre, é só que tem Mestre Tudo, é só que tem o seu Valente. Então, isso aí é uma letra fantástica. Sensacional. Um cara como J. Miquelis tem o seu filho César Miquelis, que é flautista, muito bom. Jota tem que ser homenageado. A música Recife Manhã de Sol, transformada em filme de volta, e as músicas de Alceu. Muitas músicas de Alceu, né? Diabo Louro, aparecendo na minha frente. Miquelis, que deve ter uns 81 anos, mas é um cara que continua à frente aí nessa batalha. Então, esse povo não pode ser esquecido. Vamos dar aqui o exemplo. No Rio de Janeiro, todo mundo fala em quem? Jamelão, Beto Carvalho, aquilo. E estão certo. Estão certo, são figuras, né? Noel Rosa, são figuras que estão ali. Então, eles estão certos. E a gente tem que fazer aqui também. A gente não pode aqui menosprezar carnaval de lugar nenhum. Nós vamos respeitar todos. Agora, o nosso é bom, o nosso é forte, e vamos lutar pelo que é nosso e mostrar, né? Estamos aqui na live com a Cristiane Valentim, já há algum tempo nos acompanhando. Ela é apresentadora do programa Cultura na Janela, da rede SDP TV. Seja bem-vinda. Ela está dizendo que já está lhe seguindo e está admirada também com tanto conhecimento. É muito bom, né? Conhecer e ter história para contar. Mas, Augusto, a gente também tem muito frevo, e a gente também, como a gente falou no começo, a gente tem o São João, né? Época de festas, danças, quadrilhas feitas em pares, comidas típicas, milho, canjica, munguzá, as brincadeiras feitas com amigo e família. Nós temos uma terra de muitas músicas e ritmos diferenciados,
Forró, frevo, Viu? E dentro brega. essas brincadeiras juninas, tem muitas brincadeiras que estão desaparecendo, mas ainda tem por aí. Tem Corrida de sim. sapo, pau de sebo. Essas brincadeiras ainda podem ser preservadas. O que a gente tem que evitar são fogos de estouro, que tem causado problema para a saúde de pessoas e de animais, e aquela questão de balão, né? Balão e fogueira. Tem que ter muito cuidado. É muito bonito, mas no dia de hoje tem que se ter muito cuidado. Então, tem que se preservar a cultura, observando alguns aspectos modernos, né? Porque eu ouvi um comentário de uma pessoa que tem um filho autista. E na época de São João, ele disse que tinha que sair daqui. Porque não aguentava, o menino não aguentava tantas horas de folga. Então, é um problema sério, problema de saúde, o autismo, né? Então, o autismo não é doido, não é maluco. Não é uma pessoa que tem que ter um cuidado especial. Então, nós temos que observar isso aí. Alguns foguetes, alguns festejos têm que ser adaptados à realidade de hoje. Então, eu posso dizer a você que eu brinquei em carnaval, trabalhei muito também em carnaval, participei de muita coisa de carnaval. E eu tenho algum conhecimento, agora, claro, ninguém sabe tudo. A gente sabe um Sim. pouco, e eu fui uma pessoa que era muito amiga minha, o maestro José Nunes de Souza. Maestro Nunes. Tem umas músicas que todo mundo conhece, Bruna Peteca, Cabelo de Fogo, né? Ele perdeu o sapato. Um cara fantástico. Então, eu sempre converso com esse pessoal, com Duda, né? Quando eu tenho a oportunidade com o Marco César, Duda, com o Spock, com forró, menos, né? E com o pessoal do coral Edgar Moraes, né? Entendeu? O Getúlio Cavalcante. São pessoas finas que sustentam esse carnaval e não tem o devido reconhecimento. Olha, tem muita gente que não é pernambucano, mas é como se fosse Nena Queiroga, cantora aí de Isso. destaque. Se Nena Queiroga A gravasse no própria carnaval, a própria Elba. exatamente. Se fosse gravando no carnaval do Rio da Bahia, era estouro no Brasil, porque a mídia propicia isso. Então, nós temos muita coisa boa aqui e temos aquelas pessoas que não são daqui, mas vieram aqui e fincaram raiz. Né? Eu digo sempre, eu conheci alguns compositores de frevo. Um frevo que eu gosto muito é Mordido, de Alcides Leão. Alcides Leão paraibano, tem Ah, Toscano Filho do Rio Grande do Norte. O cantor de frevo Expedito Baracho, do Rio Grande do Norte. Veio todo mundo aqui, tem muita gente paraibana aqui, e gosto disso também. Então, nós fomos ligados por muito tempo, né? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, até o Ceará. Nós éramos ligados. Depois, por questões políticas, na época do Império, começou as divisões e cada estado tomou o seu rumo. Alagoas, não faz muito tempo, era Pernambuco. Então, com o Rio Grande do Norte, o Ceará, era praticamente um estado só. Então, é como diz Santana, o contador, a nação nordestina. Isso é importante. É como o gaúcho. O gaúcho preserva a sua cultura. Eu acho bonito acho preservar a bonito. cultura. Então nós é que temos que preservar o nosso Nordeste. E Pernambuco, em especial, a questão do carnaval. Né? Porque você sabe que a parte do forró, ela abrange mais estados. Né? Mas no carnaval, o frevo é mais específico aqui, apesar de outros estados também admitir.